Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista e estamos aqui no nosso quadro Entrevista com Especialista, hoje com o doutor Flávio Jordão, que é ortopedista infantil. Ele é membro da SBOT e vai falar com a gente, vai tirar umas dúvidas aí que normalmente as mamães perguntam para mim nas redes sociais ou pelo WhatsApp, dúvidas que com certeza são comuns no consultório também do doutor Flávio, no dia a dia dele, e a gente vai tentar trazer uma informação aí de qualidade para você, mãe, você, papai, que estão preocupados com a saúde osteoarticular, muscular do seu bebê e do seu filho. E a gente vai fazer algumas perguntas que normalmente chegam para mim, as perguntas mais comuns, e vamos ver se a gente consegue, né, entender melhor o que é ortopedia infantil, quais são as doenças ortopédicas mais comuns na infância, para a gente conseguir cuidar melhor do nosso filho. Vamos lá, então. Boa noite, doutor Flávio. Tudo Boa bom? noite, Raquel. Olá, pessoal. Que felicidade estar aqui. Vamos tentar ser o mais claro possível e esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá, então. A primeira pergunta que normalmente chega, na verdade, não é nem uma pergunta direcionada para o diagnóstico em si, mas a mamãe que chega, principalmente com o filho recém-nascido, para mim, ela chega assim: doutora, pediram um exame lá na maternidade, ultrassonografia do quadril. Mas por que pediram essa ultrassonografia do quadril do meu bebê? E aí eu vou explicar, normalmente, né, para a mãe, porque pode ter uma suspeita de displasia do desenvolvimento do quadril. Aí a mãe, meu Deus, esse nome é meio assustador. O que quer dizer isso? O que é displasia do desenvolvimento do quadril? O que se pede essa ultrassonografia para alguns bebês quando eles nascem? Isso. Em geral, hoje em dia, o termo atual é chamada a displasia do desenvolvimento do quadril. Antigamente, a doença, a entidade era chamada luxação congênita. Houve essa atualização porque essa patologia ela pode se manifestar de duas formas. Ou a luxação, que é propriamente dita, ou seja, quando o quadril, o fêmur, a criança já nasce com o fêmur desencaixado da bacia, que é a dita luxação. Só que existem outros espectros dessa doença. Às vezes o fêmur ele pode estar encaixado, mas há uma falta de cobertura dessa cabeça do fêmur. Então, por isso, hoje em dia, para essas duas entidades, a gente encaixa como a displasia do desenvolvimento do quadril. E, em geral, a criança ela nasce com essa alteração, né? A primeira suspeita, quem faz é a pediatra, a neonatologista, na sala de parto, ela examina o bebê e, às vezes, ela percebe um certo grau de... Tem aqueles testes, Isso, a chamada manobra de Barlow e Ortolani, né? Ela testa o quadril e, em geral, ela percebe um estalido ou algum sinal de instabilidade desse encaixe, dessa cabeça do fêmur na bacia, e, havendo a suspeita, é extremamente importante realizar a ultrassonografia, né? Para ver o grau e em que classificação ele está, né? A gente sabe também que a posição pélvica, não é, na barriga da mamãe, quando o bebê está sentadinho, né? Ele está sentado na barriga e não encaixado, como a gente fala, com a cabeça. Isso também é um fator de risco, não é, para o desenvolvimento da displasia do quadril. Então, às vezes, a gente fala: mamãe, eu sempre pergunto qual é a posição que estava o bebê, você sabe, e às vezes, por conta disso, simplesmente da posição, né, de pélvica, que a gente chama, é um fator também de risco, a gente acaba pedindo esse exame. E aí, quando vem o exame, ele vem com uma classificação, né, desse grau de displasia, e as mamães perguntam: eu já vi, aí começa a olhar na internet, eu já vi vários tipos de tratamento, já vi colocar em 2 fraldas, né, no bebê para tratar, né, já vi, né, vem com um monte de coisas assim que às vezes procuram e na verdade não é bem assim. Qual seria o tratamento apropriado para essa displasia? É cirúrgico? Tem que operar? Não tem? Como é que a gente faz? Perfeito. Só ressaltando, né, realmente existem alguns fatores de risco, né, para a displasia do desenvolvimento do quadril. Ou seja, há mães as primíparas, ou seja, o primeiro filho, porque o canal de parto é mais estreito e pode forçar esse quadril. O parto pélvico, porque também, né, quando a primeira parte que sai da criança na hora do parto são as nádegas, né? Então, o normal é geralmente sair primeiro a cabeça. Então, quando se inverte e sai primeiro as nádegas, é o chamado parto pélvico, é outro fator de risco.
bebês muito grandes, acima de 4 quilos, ou os prematuros, né, também são fatores de risco para a displasia do desenvolvimento do quadril. Então, tendo algum desses fatores de risco, mesmo até que o exame físico, né, a manobra, o teste seja normal, é importante realizar a ultrassonografia, né? Porque às vezes o fêmur pode estar encaixado, mas há uma falta dessa cobertura que vai precisar de tratamento também. Em geral, até os 6 meses de vida, a gente trata, se há displasia realmente de fato, a gente trata com suspensório de Pavlik, que é uma órtese que vai manter esse fêmur encaixado nessa bacia, né? Infelizmente, existia essa conduta antiga do uso de duas fraldas, mas a gente sabe que não é eficaz. Isso daí é coisa do passado, realmente. Não se faz mais isso. A duas fraldas não é capaz de tratar nada, né? Então, se é isso, exatamente. Então, se há necessidade de tratamento real, se trata com suspensório de Pavlik até os 6 meses de vida. Após isso, se a displasia ela se mantém, aí realmente a gente começa a iniciar uma conduta mais cirúrgica, né? Mas se o diagnóstico é precoce e é tratado efetivamente com suspensório de Pavlik, nós conseguimos bons resultados com cura da criança sem precisar de cirurgia. E aí tem que ter muito o apoio da família, né? Porque é muito desconfortável, às vezes, para o bebê, às vezes a mãe e o pai ficam com pena de colocar, eu vejo às vezes muito esse receio, e a gente tem que informar, poxa mãe, um procedimento cirúrgico é muito mais arriscado, né, para o seu bebê no futuro do que você usar por um tempo, né, esse suspensório de Pavlik, porque é desconfortável, mas é muito melhor do que você fazer uma cirurgia, submeter um bebê, né, uma criança pequena, a uma cirurgia. Então, normalmente, eu tento convencer por esse lado, né, quando É verdade. Eu acho que todo o tratamento em criança, a adesão dos pais é fundamental, né? Eles terem o entendimento da doença e seguirem, né? Realmente, o suspensório de Pavlik é um aparelho que vai ter que ser usado o dia todo, né? Só tira para dar o banho dessa criança. Então, realmente não é um tratamento fácil, mas é extremamente eficaz e evita o procedimento cirúrgico, realmente, né? E eles perguntam também, assim, aí se eu não fizer, qual é o problema que vai ter? Eu não vou tratar não, porque isso é muito complicado. E aí, qual a consequência para o meu bebê, para o meu filho, se eu não fizer o tratamento da displasia? Uhum. Se a gente não trata a displasia, né, esse fêmur ele vai permanecer desencaixado e no futuro vai dar alterações de marcha. Se apenas um lado é desencaixado, vai dar a obliquidade pélvica, a assimetria de membros, vai ficar uma perna mais curta do que a outra, a obliquidade pélvica pode evoluir para uma escoliose, ou seja, são alterações que essa criança vai sofrer no futuro muito graves, né? Então é extremamente importante instituir o mais rápido possível o tratamento. Você falou bem aí, você falou de alterações em vários locais, que na verdade o nosso corpo, o nosso esqueleto, né, nossa musculatura, eles são interligados, há um equilíbrio dinâmico, né, entre todos nossos membros, nossa coluna, nossa musculatura, nossas articulações. Então, quando esse equilíbrio ele é quebrado, né, as consequências elas vão se somando. Então, eu acho que por ter uma certa noção disso, é que os pais também, que eu vou entrar já na próxima pergunta mais comum, que se preocupam tanto com relação à marcha dos bebês, né, quando começam a andar. Então, eles têm essa preocupação com deformidades e com o tipo de marcha. Eles, às vezes, não têm nem noção de que o bebê tem o varo fisiológico, né? Ficam questionando, a perninha do meu bebê é muito torta, o pezinho é muito torto. E conforme o bebê vai se desenvolvendo e vai adquirindo, né, a posição de ereta mesmo, de marchar, surgem muitas dúvidas com relação a essa marcha e com relação ao posicionamento das pernas. Eu acho que na pediatria, no consultório do pediatra clínico geral, é a queixa mais comum.
é justamente, meu bebê está com as perninhas tortas, ele está com a marcha, com o caminhar correto, e qual é a orientação para os pais e até para nós mesmos pediatras? Quando é que a gente tem que procurar o profissional, o especialista, ortopedista infantil, ou quando é que a gente pode esperar, até quando é normal, até quando não é? Isso. Então, se a criança, ela, desde o nascimento, ela vem bem, né? Não foi descoberto nenhuma patologia ortopédica, eu acho que é ideal a primeira consulta ao ortopedista infantil a partir de 1 ano de idade, realmente. A partir de 1 ano de idade é quando a criança ela começa a andar, a desenvolver marcha, e a avaliação do ortopedista infantil é fundamental. Realmente, existem algumas alterações que são fisiológicas da criança, ou seja, a criança, a gente deve lembrar que não é um adulto pronto. Então, a criança ela vai passar por fases do desenvolvimento até chegar à maturidade. Com relação às pernas, em geral, a criança, o bebê, ele nasce com arqueamento das pernas, o chamado geno varo. E realmente, às vezes, em algumas situações, esse arqueamento assusta os pais. Mas é importante ressaltar que isso, se é simétrico, se não está causando nenhuma alteração de marcha, é assim mesmo, é uma fase do desenvolvimento e que vai passar. Geralmente, esse arqueamento ele tem a tendência a desaparecer a partir dos 2 anos de idade. Então, a partir de 1 ano, a perninha arqueada, a criança começa a andar, e daqui a mais 1 ano, quando a criança faz 2 anos, geralmente essa angulação muda. O que era arqueado, a partir dos 2 anos de idade, passa para o chamado geno valgo, isso, que seria o joelhinho junto e as perninhas afastadas, não é? Ou seja, a criança ela vai ter fase de desenvolvimento até chegar à maturidade, né? E essas dúvidas, essas questões realmente são muito frequentes. E realmente uma visita ao ortopedista infantil a partir de 1 ano de idade é importante para a gente retirar todas essas dúvidas. Acalmar o coração, né? Com certeza. Tem também a cavidade, né, do pé, que os pais ficam muito Sim, preocupados. Mas meu bebê não tem cava. Mas, gente, eu falo, o bebê tem um pezinho ainda cheio de gordura, gordinho. Quando ele começa a andar, é que ele vai fortalecer essa musculatura. E também, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, por volta dos 2 anos e meio, é que essa cava começa a ser feita de uma forma mais efetiva, isso, inclusive para você exato. mudar o geno valgo, né? Ela levanta esse joelhinho, né? O fato de ter a cava, e as perninhas ficam, digamos assim, mais retinhas. Não é isso que acontece? Isso, E aí eles isso. Com ficam relação, com essa dúvida. isso, com relação ao pé, realmente, a criança ela nasce sem cava, né? E a cava ela só vai começar a aparecer a partir dos 2 anos de idade. Realmente, antes disso, o pé ele tem um tecido adiposo mais acentuado, né? E realmente esconde a cava. E realmente um pé sem cava ainda vai dar uma pisada com o pezinho um pouco inclinada para dentro, que a gente chama de pisada pronada, né? E às vezes assusta os pais, mas em geral isso também é normal, né? Você vê que a cava ela leva um tempo para aparecer e para se tornar fixa, que em geral a partir dos 2 anos ela começa a aparecer, mas é uma cava ainda flexível, ou seja, quando a criança pisa, a cava ela desaba um pouco, né? Em geral a cava ela só vai se tornar fixa de fato a partir dos 8 anos de idade, né? Então veja que tudo leva um tempo, e às vezes eu brinco isso muito com os pais no consultório, que eu falo, calma papai, calma mamãe, o mundo não foi feito em um dia, foi feito em 7, né? Então às vezes tem que dar um pouco mais de tempo para que o aparelho osteoarticular ele corresponda, né? Aí por isso, talvez, então, que é uma pergunta também das mães, e eu também, eu não vou dizer minha idade, mas mais de 40. Então eu usei bota. Eu usei bota quando eu era criança. Usei minhas fotos todas, desde que eu comecei a andar até os 4, 5 anos de idade, é a botinha preta. Eu tinha uma preta para usar no dia a dia, uma branca para ir para festa. Então, era bota o Nossa tempo senhora. inteiro. E era comum antigamente, né? A gente usava, muita gente usava bota. Então, e aí os pais às vezes questionam, mas eu não vejo mais ninguém de bota, ainda se usa bota. Eu fui no médico, ele falou que o pezinho estava assim, assado, mas não passou bota para a criança. Se utiliza bota ainda hoje em dia, ou eu já sou
das antigas mesmo, isso não usa mais? Me diga aí. Raquel, graças a Deus, não se usa mais bota, Era um né? Isso daí. É engraçado que todo adulto, né, que usou bota na infância, né, como foi o seu caso, lembra, né, porque realmente causa um trauma psicológico, né, um estresse psicológico na criança, né, aquela obrigação de ter que usar aquela bota preta de couro, dura, feia, enfim. Graças a Deus, estudos mostram isso, estudos até a nível de Estados Unidos, que nenhum calçado é capaz de mudar o formato do pé, né? Então, bota não adianta para nada. O que é que se sabe hoje em dia? O pé ter cava ou não ter cava é uma característica genética, ou seja, em geral na população, mais ou menos 80% da população tem a genética para ter o pé com cava, 20% terá a genética para o pé plano. Mas, em geral, se tem a genética para o pé plano, que é o menos frequente, será um pé plano flexível e não vai repercutir em nada na vida do paciente, né? Vai ser uma alteração mais estética de ver um pé sem cava, né? Visto que a maioria da população tem um pé com cava. E veja que a cava ela demora para se formar, né? Como eu falei, ela começa a se formar a partir de 2 anos, mas pode levar até os 8 anos de idade para se tornar fixa. E era justamente antigamente que se criou esse erro conceitual, né? Então, a criança via um consultório sem a cava, geralmente a partir de 1 ano, 2 aninhos, e aí o ortopedista passava a bota. E essa criança ia usar bota por longos anos. E mais lá para frente ia ver que o pezinho tem cava. E aí se acreditava que era a bota que formava a cava, né? Hoje em dia a gente sabe, se aquela criança não tivesse usado bota, ia formar cava do mesmo jeito. Então a bota não serve para nada. Sofri à toa. Graças a Deus, há uma cultura ainda, mas a gente tem trabalhado forte nisso e essa realidade vem mudando, né? O que acontece, Graças a que eu Deus. vejo, né, os ortopedistas infantis orientarem, é a estabilidade do calçado. É diferente de usar bota, né? Você começa a andar, aqueles chinelos abertos atrás, aquilo aí dificulta, né? Então eu vejo normalmente os profissionais, os ortopedistas infantis falam, não, vamos usar alguma coisa com reforço no calcanhar, né? Alguma coisa que sustente aquele pé. O ideal é ficar descalço, não é isso? E também calçados que sustentem o pé. Não é assim que a gente orienta? Isso, exatamente. A gente diz que com relação ao calçado, existem alguns princípios, né, que a gente chama dos 4 F. Então, o calçado ele precisa ser F de flexível, né, para dar uma certa mobilidade ao pé. O contraforte, que é a parte de trás desse calçado, ele tem que ser resistente realmente para dar para estabilizar mais a parte de trás do pé do calcânio, que na criança pequena é flexível, né? Realmente as sandálias ou calçados que tem a parte de trás aberta para a criança é horrível, né? Porque não dá nenhuma estabilidade ao pé e isso pode favorecer quedas, né? Então, o ideal, né? O calçado ideal para a criança é o tênis, realmente, que é um sapato que é fechado, né? Tem amortecimento, é flexível. Essa sola, ela deve ter uma certa fricção. A sola dele não pode ser escorregadio, né? Então, o calçado ele tendo essas características, será um bom calçado para a criança. Com relação a... Você falou de calçado, falou de reforço posterior, eu me lembrei de uma condição, a gente está falando aqui das condições que normalmente são fisiológicas, mas o andar de pé, ponta de pé, né? Que é também uma queixa não muito incomum, ela costuma ser razoavelmente frequente no consultório. Meu filho começou a andar, só anda na ponta dos pés. A gente sabe que tem alguns distúrbios de comportamento que podem, né, cursar com caminhar, inclusive autismo, né, e tal. Então, quando é que isso é normal, esperado, ou nunca é normal, esperado? A gente tem que sempre pedir a orientação do ortopedista. Quando é que fica andando consistentemente na ponta dos pés é prejudicial? É sempre ou de vez em quando? Como é que é isso? Isso. Em geral, né, a marcha na ponta do pé, a chamada marcha com os pés equinos, né? A gente chama de pés equinos na ortopedia quando anda na pontinha do pé.
No início dessa marcha, isso pode acontecer, mas, em geral, se a criança tem um desenvolvimento normal, geralmente depois dos 2 anos de idade, isso tende a desaparecer. Então, realmente, inicialmente, devemos observar, não é? É porque realmente essa queixa de andar na ponta dos pés pode ser um início de diagnóstico de algumas doenças, como você falou, autismo. Eu já tive casos, às vezes é um autismo leve, passa despercebido e chega ao consultório com essa queixa na ponta do pé. Quando você vai examinar e puxar a história desse paciente, você até percebe um espectro para autista, né? A outra doença que causa muito andar na ponta dos pés são as miopatias, né? Às vezes doenças do músculo, musculares, causam também essa queixa de andar na ponta do pé. Então, se é uma queixa de andar na ponta do pé que não está se resolvendo, isso está se persistindo, o ortopedista infantil ele deve, sim, examinar essa criança, né? E a gente, descobrindo a causa disso, a tratar efetivamente. A gente sabe, falando em andar na ponta dos pés, que o uso de andador, que inclusive é condenado, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas infelizmente alguns pais ainda insistem em usar o andador, e o andador ele também pode fazer isso, né, com que a criança comece a marcha iniciando a andar na ponta do pé, ou seja, você vai estar dando um estímulo para a criança que não está pronta ainda para andar com o uso do andador, e isso pode trazer problemas, né? Um deles é andar na ponta dos pés. E normalmente eu vejo que a conduta normalmente é expectante, é esperar realmente, mas é pertinente falar caminho descalço, areia de praia, e o tênis, o sapato que tem o reforço, né, posterior, é pertinente essa conduta, essa Sim, orientação? com certeza. É importante ressaltar aqui quando os pais me perguntam, doutor, qual é o melhor calçado para o meu filho? E eu respondo, o melhor calçado para a criança é não ter calçado. Então, a melhor coisa para a criança é andar descalço realmente, né? Quando a gente anda descalço, a gente treina mais o nosso equilíbrio, a gente vai reforçar mais a musculatura, principalmente a musculatura intrínseca do pé, que é uma das responsáveis pela formação de cava, né? Também treina a parte da sensibilidade da criança, né? Então, efetivamente, se puder em casa, enfim, a maior parte do tempo a criança ficar sem o calçado é ideal. Lógico que o calçado é uma forma de proteção desse pé e vai ser usado, mas o ideal em casa ou em momentos de lazer, deixar a criança de... É no chão mesmo. E essa questão de andar em areia ou grama também é muito importante, né? Areia ou grama é um terreno irregular, então vai treinar o equilíbrio da criança. A gente se esforça mais para andar em areia, então vai reforçar a musculatura. E ambiente de areia ou grama geralmente é o ar livre, então ainda vai ter a presença do sol, que é extremamente importante para a formação de vitamina D e fortalecimento dos ossos. Então, andar em areia ou grama é sensacional. Ótimo. Bom, vamos ver aqui outras perguntas. Uma coisa que é capciosa também no consultório. Você passa pela mesma coisa que eu, tenho certeza. Tamo junto nessa Doutora, luta. existe essa tal de dor do crescimento? Isso é lenda? Isso é verdade? Tem gente que diz que é mentira, isso não existe não. O que é isso, essa tal dessa dor do crescimento? É verdade, é uma dúvida muito frequente também em consultório, e o que a gente deve explicar que sim, a dor do crescimento existe e é real, né? Às vezes os pais acham que é manha da criança e não é, ela ocorre de fato, não é lenda. Em geral, a dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. Então, em frente a uma queixa de dor, realmente essa criança deve ser examinada e deve ser afastada outras causas, né, que pode estar causando dor. O que é que a gente sabe de característica para essa dor do crescimento? Em geral, essa dor ocorre em períodos de estirão do crescimento, ou seja, quando a criança está em crescimento ósseo rápido, acelerado. Em geral, é uma dor que acontece mais no final da tarde ou à noite, né? Geralmente a criança passa o dia bem, ela corre, brinca, pula, vai à escola, e no final do dia ou de noite ele vai queixar de dor. Geralmente é nesse período,
porque o pico do GH, o hormônio do crescimento, se dá mais à noite, né? Aquela história que a gente cresce quando dorme, é verdade. E aí, quando há o pico, o estímulo do crescimento pelo GH, pelo hormônio do crescimento, causa essa dor. Mas, em geral, é uma dor branda, ela não é associada a nenhum outro sintoma, não há inchaço, não há febre, não há manchas pelo corpo, não é uma dor que incapacite a criança, ela queixa de dor, mas no outro dia ela corre, brinca, pula da mesma forma, ela não manca, enfim. Então, mas em frente à queixa de dor, é extremamente importante, né, que o ortopedista, a pediatra, enfim, olhe essa criança, né, examine ela para excluir outras causas de dor. E aí sim a gente fecha como dor do crescimento. E aí o tratamento, na verdade, nem existe, né? Porque é só falar que é isso, acalmar a família e geralmente não precisa nem de analgésico, porque normalmente, como você falou, essa dor ela não é tão intensa. Então, você distrai a criança, às vezes faz uma massagem ali, né? Só para fazer um denguinho, alguma coisa, mas não necessariamente você precisa de um tratamento específico, né? Mas o conhecimento de que é aquela condição, né? Normalmente é assim. Isso. Em geral, realmente, né, essa dor ela vai desaparecer de fato quando a criança parar de crescer. Sim. Algumas coisas a gente pode fazer para ter o alívio dessa dor. Realmente, o remédio, o analgésico, enfim, anti-inflamatório deve ser a última opção, deve ser evitado, né? Então, quais são as medidas que a gente pode tomar que pode aliviar essa dor? Como você falou, a massagem é uma coisa boa, porque o estímulo tátil naquela região vai estimular a circulação, chegando mais sangue, mais oxigênio àquela área, vai retirar aquele processo inflamatório, aliviando dor. Outra coisa que a gente pode fazer é o gelo, né? O gelo é um anti-inflamatório físico, então ele também tem como resultado o alívio dessa dor, né? Fazer o repouso, né? A criança está sentindo dor, ela não deve estar correndo, não deve estar submetendo aquele osso a impacto, né? É importante lembrar que as áreas, né, que mais são acometidas por dor do crescimento são os pés, pernas e joelhos, né? Porque são estruturas que suportam o peso do nosso corpo, né? Também é frequente, depois de uma atividade física, de um esporte, a criança sentir dor, né? Porque submeteu aquele osso a impacto e aí aquele osso dói, né? Então, também fazer repouso é uma coisa que alivia muito. Então, em geral, repouso, a massagem ou o gelo já alivia bem essa dor sem a necessidade de remédio, né? Remédio realmente é a última opção, caso nada disso dê jeito. Você falou agora, pegando o seu gancho, faz atividade física e sente a dor, né? Porque esforça e tudo, que é também uma coisa uma dúvida muito frequente, que eu vejo sempre você falar disso, você gosta de sempre estar postando coisas sobre esporte, né? Sobre brincar ao ar livre, né? Saúde mesmo da criança, e a atividade física tem um papel muito importante nisso. E os pais sempre me perguntam, que esporte meu filho pode fazer? A gente sabe que bebezinhos, mais brincar no chão, natação, né, a partir de uma certa idade, mas eles vão crescendo, eles ficam às vezes meio na dúvida, o que eu posso botar para ele fazer? A gente sabe que depende um pouco da faixa etária, mas de um modo geral, o que você recomenda normalmente como atividade física para as crianças? Isso. O que é que a gente diz, né? O esporte ideal para a criança é o esporte que ela goste, porque o esporte que ela gosta, ela vai fazer com dedicação. O objetivo do esporte na criança realmente é a promoção da saúde e o desenvolvimento de habilidades motoras, né? Também a socialização. Então, eu até brinco isso no consultório, porque eu digo que é meio que uma lenda urbana, né? O pessoal acha que o esporte ideal é a natação, né? Eu digo, a natação é um esporte que é fantástico e eu acho que toda criança deve aprender a nadar, né? É uma habilidade motora que todo ser humano deve ter. Mas, assim, não é que a natação seja mágico, né? É engraçado que assim, o menino está com asma, bota na natação que a natação cura asma, né? O menino tem um problema na coluna, bota a natação que vai resolver. E não é bem assim. Não é? Eu acho que todos os esportes eles têm os seus pontos positivos e podem ser praticados, né? Desde que a criança goste.
lembrar que a gente deve evitar o chamado overtraining, né? Então, essa criança ela não deve ser submetida a muitas horas de atividade física e nem que a atividade física seja todo dia, né? Idealmente, essa atividade, né, a gente lembra que o overtraining ele pode causar dor do crescimento, né? E até outras doenças, como fraturas por estresse. Então, é importante. Outro dado, falando do crescimento, aqui já se sabe também que baixa de vitamina D, e a gente pega, né, no consultório várias crianças com a vitamina D baixa. Hoje em dia, né, a gente tem se exposto menos ao sol, e a baixa de vitamina D também pode ser um fator que provoque dor do crescimento. Então, veja que a gente tem que avaliar vários aspectos, né? Vários fatores podem aliviar essa queixa de dor. Interessante isso. Você falou também um pouco antes, aí eu me lembrei também de outra coisa. Falou sobre mancar e tal. Também, de vez em quando, aparece no consultório do pediatra uma historinha assim. Doutora, meu filho amanheceu mancando. Tava bem, ontem começou a mancar. Aí eu já começo. Tava resfriado, tava com alguma coisa esses últimos dias, porque eles não relacionam normalmente as coisas, né? Então você tem que buscar. E aí, realmente, ele tava bem gripado, ele teve doente, teve com gripe ou sinusite, mas passou, ou tá melhor, e hoje começou a mancar do nada, tá com o pezinho assim. Aí a gente já sabe, né, da tal da sinovite transitória, que também é relativamente comum e assusta muito. Porque imagina, o menino estava bem, de repente acorda mancando, não bateu em nada, não machucou em nada, não tem, né, nenhum sinal de machucado, de cair. E a mãe fica, meu Deus, né, o menino está mancando, e aí? E o que é isso? E como é que a gente pode tratar? Perfeito. É engraçado, né, que na nossa região, né, como o inverno é no meio do ano, a gente pega essa queixa muito agora no meio do ano, né? Você vê que a sinovite aparece muito, a gente vê nesse meio do ano, né, quando o tempo esfria, aparece muitos casos desses, né? O que é a tão assustadora sinovite transitória do quadril? O termo sinovite, tudo que termina em ite significa inflamação. E sinóvia é um termo que se refere à articulação. Então, é uma inflamação da articulação do quadril. Ela geralmente ocorre, justamente como você falou, após um episódio de gripe ou de resfriado, em que o sistema imune daquela criança foi estimulado para combater aquele vírus ou aquela bactéria, enfim, e não se sabe a causa disso. Depois que o sistema imune combate aquele agente, as células começam a reconhecer a articulação como estranha, e aí combatem a articulação, inflamando essa articulação. É a chamada reação autoimune cruzada. Mas, graças a Deus, essa entidade é uma entidade branda, aí não vai causar nenhuma sequela à criança, né? Apesar de assustar, né? Justamente, num dia o menino está bem, no outro ele manca, enfim. Mas, assim como ela aparece, ela desaparece sem precisar fazer grandes coisas. Em geral, a sinovite ela pode demorar em até 15 dias, né? De 2 a 3 semanas no máximo, ela aparece e ela desaparece. Aí a É gente importante. pede para não fazer muito esforço, né, nesse período, né, tentar deixar a criança Isso. um pouco mais tranquila. Como, E eu só peço para usar medicamentos em último caso, se tiver, né, com muita dor, normalmente nem usa nada, espera passar. isso. É como a gente falou, acho que a regra vale, o remédio deve ser evitado só realmente como extremamente necessário. E, em geral, a única coisa que a gente faz justamente é o repouso, né? Como o quadril é uma articulação de carga e, nesse momento, ela vai estar inflamada, não é bom submeter a articulação a impacto. Então, é apenas repouso e dar tempo ao tempo. Uma coisa que é importante orientar os pais é com relação aos sinais de alerta, né? Se essa queixa de dor mude, ou seja, se comece a aparecer febre, se a criança começa a ficar mais hipoativa, se não está mais movimentando aquele membro, é um sinal de alerta, é sinal de gravidade. E aí essa criança deve ser rapidamente
avaliada, né? Mas se essa queixa, a de mancar, a criança está bem, não teve febre, ela está ativa, ela mexe o membro, ainda é a sinovite, né? E devemos aguardar que, geralmente, em 15 dias ela vai desaparecer. Queria para você encerrar aí, né, esse banho de informação, você é sempre muito querido, muito disposto, muito né, disposto realmente a transmitir informação mesmo, que acho que é nosso papel, né, também como médico, também tá fazendo esse trabalho de fomentar, né, essa informação de qualidade, que não seja duvidosa, que não seja, né, Dr. Google, que a gente tenha um embasamento e a gente traga para a população algo que realmente seja correto, seja sério. Queria que você falasse um pouco, em termos gerais, em linhas gerais, como podemos cuidar da saúde, né, osteoarticular, esquelética, prevenindo lesões. Como é que a gente cuida da saúde osteoesquelética muscular dos nossos filhos? Perfeito. E isso a gente falou já sobre alguns itens, né? Ou seja, uma coisa é com relação à atividade física, né? Atividade física para a criança é extremamente importante, mas o gesto esportivo ele deve ser muito treinado, né? Ou seja, o treino desse gesto esportivo ele vai prevenir as lesões, né? A gente vê muito no mundo atual que hoje em dia o CrossFit é muito famoso e em geral se tem isso, né, de falar que o CrossFit é uma atividade que lesiona muito e os estudos são iniciais, mas o que tem se visto é que a lesão pelo CrossFit é pela falta de treino do gesto esportivo, né? Então, você treinar muito antes é salutar, não é? A gente sabe que, em linhas gerais, tem alguns parâmetros que vai servir para a criança, né? Então, ou seja, desde uma boa alimentação, como a gente falou, a comer comida de verdade, né? Evitar os alimentos industrializados, A obesidade, né? exatamente, a praticar a atividade física, evitar o overtraining, né? Às vezes os pais, enfim, ficam querendo que os filhos já pequenos se tornem atletas de alto rendimento e às vezes a gente tem que respeitar a fisiologia dessa criança, né? Então, usar calçados ideais também, né? Que evitem quedas, enfim. Então, tudo isso é extremamente importante, né? A gente falou também de praticar atividade física ao ar livre, né? Enfim, ir à praia, andar em areia e grama, enfim, ou seja, veja que são uma série de fatores, né, que previnem a lesão osteoarticular e que são fundamentos, né, para uma vida saudável, né? Acho que todo ser humano deve praticar esses princípios. E procurar o ortopedista infantil ou pediatra quando tiver qualquer dúvida, né? E precisar realmente ser Com examinado. certeza. Quero agradecer Estamos à novamente. Estamos à disposição, né? disposição, com certeza. Com certeza. E Agradeço veja que novamente. Diga, pode deixa eu falar. só ressaltar aqui que é importante essa avaliação de uma equipe multidisciplinar, né? Realmente o ortopedista infantil ele deve ter esse contato direto com a pediatra deve também ter esse contato direto com o ortopedista infantil, né? E veja que, enfim, Fisioterapeuta, né? Outros profissionais também, né? perfeito, isso. Estão ali, Veja né? que a questão é complexa e vários profissionais da área de saúde devem, né, avaliar e acompanhar essa criança, com certeza. E isso eu tenho orgulho que lá na nossa clínica nós fazemos isso, né? Tem a interação, né? Multidisciplinar. Olha, Flávio, muito obrigada mesmo, imensamente obrigada novamente pela sua disponibilidade, tá? Eu Obrigado, acho que Raquel. foi bem claro, acho que todo mundo vai sair, né, vai ver a entrevista, vai esclarecer muitas dúvidas e vai fazer um bem enorme aí para a nossa população de crianças aí. Agradeço você muito, um beijão. Beijo, Raquel. Tchau, tchau, pessoal.